Oi, gente. Estamos aqui para mais um vídeo da Faculdade da Água. É o vídeo número 44. E trata-se da aula número 42 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Na aula passada, nós calculamos a área necessária de reflorestamento para cumprir uma determinada meta hidrológica estabelecida. Falamos de aumentar, por exemplo, a vazão em 40%, teria que aumentar o armazenamento no aquífero também em 40%, e aí calculamos 7,8 e alguma coisa hectares seria necessário de você reflorestar para cumprir essa meta. Chamamos a atenção também que é preciso ter cuidado com a localização dessa floresta. Ela não pode ser localizada em qualquer local, onde ela pode competir, além de ajudar, competir também com a quantidade de água que vai para o aquífero. Também falamos que não podemos esperar que essa mata implantada vai exercer uma ação imediata. No ano seguinte, 1, 2 anos, ela vai demorar um certo tempo para cumprir o seu efeito. Bem, hoje, já que nós começamos então a comentar essa história da floresta, onde colocar e qual a sua ação, vamos falar um pouquinho mais sobre a relação entre floresta e produção de água. Em 2015, eu escrevi um artigo de divulgação científica no Jornal da Ciência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Floresta e produção de água, o título do artigo, Jornal da Ciência, é da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tá? É um artigo de divulgação, não é um artigo científico, é um artigo de divulgação científica, onde eu busquei pesquisas científicas que tinham sido feitas já até aquele momento sobre a relação da floresta com a produção de água e fiz um resumo disso e publiquei esse artigo. Bem, nesse artigo eu peguei dados principalmente de o Valdir De Sico, que é um engenheiro florestal que atuou no Parque Estadual da Serra do Mar, em Cunha, em São Paulo, quase na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, e do professor Paulo Santana Castro, que fez o trabalho aqui em Viçosa. Bem, o Valdir De Sico, ele trabalhou em duas bacias, faz uma tese de doutorado, ele fez uma tese de doutorado na USP e trabalhou em duas bacias. Então o que ele fez? Ele mediu, ele tinha um outro objetivo que não é o que nós vamos expor aqui, mas ele mediu vazão e precipitação e vazão ao longo de anos. Então nós pegamos os dados da tese do Valdir De Sico e extraímos dali algumas informações para o interesse nosso discutir nesse artigo e que eu vou expor aqui hoje. Bem, então, o Valdir De Sico, tese de doutorado, a USP em 2009. Ele pegou então essa área de Cunha, em Cunha, que é o município onde está a Serra, o Parque Estadual da Serra do Mar, e trabalhou numa área dentro desse parque, é um parque bem grande, ele escolheu uma pequena bacia de 36 hectares e trabalhou dentro dessa bacia de 36 hectares. Então, mediu vazão, precipitação e outras coisas que interessavam para ele na tese. Bem, a chuva do período que ele trabalhou, foi uma chuva de 1.641 milímetros por ano. Tá? Bem, e a produtividade, por que produtividade? É produção de água por unidade de água, já falamos isso, não é isso? Então, para facilidade de comparação entre as várias alternativas, eu usei a produtividade em vez de produção de água, em vez de vazão. Então, a produtividade de água é vazão por unidade diária. Tá? Então, vazão, quantidade de água em determinado intervalo de tempo e também para uma determinada área. Então, aqui, ó, ele achou uma produtividade. Na verdade, os dados que ele mediu, a partir daí nós calculamos uma produtividade de 15,13 litros por quilômetro quadrado por segundo, que é uma produtividade muito alta. É uma área florestal, Parque Estadual da Serra do Mar. É uma produtividade muito alta. Qual a explicação para essa produtividade alta? É a localização da floresta. Essa floresta, ela está na Serra do Mar, virada para exposição para o oceano. As correntes aéreas trazem muita umidade. Essa área às vezes permanece muito tempo, tá? Envolvida no nevoeiro. Bem, e aí nessa condição a temperatura fica mais baixa e as árvores têm dificuldade de transpirar, porque o ar tem uma capacidade máxima de retenção de umidade para uma determinada temperatura. Tá?
E quando essa umidade está na capacidade máxima do ar para admitir essa umidade, você tem dificuldade em colocar mais vapor d'água na atmosfera. Então, como vem esse nevoeiro e há sempre uma evaporação dessas pequeníssimas gotículas de água, então o ar permanece praticamente na sua capacidade máxima de absorção de água. Bem, se nessa condição a árvore tem dificuldade em colocar vapor d'água na atmosfera. Então, se ela, mesmo assim, ela transpira um pouco e coloca, um pouco de vapor d'água vai ter que condensar sobre alguma superfície qualquer, para que você desocupe o ar, para que mais umidade chegue lá. Mas, de qualquer maneira, o que interessa é que essa condição de temperatura mais baixa, e com temperaturas mais baixas tem menor poder de admitir quantidade de água no ar. Bem, essa temperatura mais baixa provoca então a diminuição da transpiração, e se transpira menos, consome menos água da umidade do solo. Se o solo tira pouca água dele, ele fica mais próximo à capacidade de campo nas épocas de chuva, então sempre, e quando chove, então ele atinge rapidamente a capacidade de campo e a água começa a descer para o perfil, ao longo do perfil do solo para o aquífero. Então o aquífero passa a ser muito abastecido e a caixa d'água cheia vai fornecer uma vazão alta. Então por isso é que nessa condição a produtividade de água foi alta. Bem, então, florestas colocadas nessas situações podem gerar uma produtividade de água muito alta. Então, é a localização. Bora para a localização. Qual outra área trabalhada por Valdir de Sico? É a área do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que está na região metropolitana de São Paulo. Então, a condição já é outra. Ele trabalhou numa área de 55 hectares, a chuva é de 1.356 milímetros por ano, é a precipitação média nessa região, tá? A produtividade foi de 6,26 litros por quilômetro quadrado por segundo. A floresta tem condições semelhantes, bem aproximadas da de Cunha, tá? Em termos de composição florística, tá? Bem, os solos são bem próximos, tá? Apenas aqui a precipitação um pouquinho mais alta do que aqui, mas não um valor assim tão exageradamente mais alto aqui do que aqui. Bem, e a produtividade caiu para 6,26, por quê? Não tem aquela condição de umidade lá de Cunha. Essa região metropolitana, ela é meio uma ilha, né? Ela está dentro de uma região era uma ilha envolvida por uma área quente em torno dela, tá? E aí, nesse ponto pode até ter um pouquinho aquele efeito ácido que nós discutimos já em aulas passadas. Então você tem a temperatura mais alta nessa região, nessas áreas muito urbanizadas, a temperatura tende a crescer, então o ar teria com a temperatura mais alta, teria maior capacidade de conter vapor d'água, então a floresta tem facilidade, ela tem energia, tem facilidade em colocar esse vapor d'água na atmosfera, então a transpiração aumenta. Se a transpiração aumenta, você consome mais água do solo, o solo fica com menos água, com maior deficiência de umidade natural, então quando chove, é preciso satisfazer essa deficiência antes de descer para o aquífero. Então o aquífero, nesse caso aqui, a floresta colabora para abastecer menos o aquífero do que aqui na região de Cunha. Então nós temos duas condições climáticas diferentes, tá? E nessas condições climáticas diferentes, a floresta também tem comportamentos diferentes em relação à produtividade de água. Tá? Então duas situações estudadas em trabalhos obtidos de dados tirados da tese do Valdir de Sico. Outra possibilidade é a tese do Paulo Santana e Castro. É uma tese de mestrado do professor Paulo Santana e Castro. A tese de mestrado foi feita na Exalc, no USP, em 1980. Tá? E esse trabalho foi feito para a tese de mestrado na Exalc, mas foi feito em Viçosa. Então, ele estudou uma área de 114 hectares. Que área é essa? A prefeitura, na década de Viçosa, na década de 40, ela comprou uma fazenda dessa área aí um pouco mais, para abastecer, para ser manancial de abastecimento da cidade de Viçosa. Tá? Então comprou a fazenda, era uma fazenda de exploração agropecuária, ela fechou essa área, tá? Construiu uma barragem de concreto e passou para armazenar água para abastecer a cidade. Bem, com o tempo essa área foi regenerando, não estava sendo usada, mas ela começou a se regenerar e hoje é uma floresta, tá? Está ocupada por uma floresta secundária.
Bem, Viçosa, depois de um certo tempo, não passou a não ser suficiente esse manancial para abastecer, ela passou a usar outras alternativas e, depois de um tempo, negociou essa área com a universidade. E a universidade trocou com a prefeitura essa área aí por outros bens e ficou com essa área. Hoje é uma reserva florestal. Bem, o professor Paulo fez esse trabalho na época que já era uma reserva florestal, na verdade. Tá? Então era em 1980. Tá? Então, como não pode cortar, como a reserva florestal, não se corta mais essa vegetação, a floresta veio tomando conta da área toda, tá? Então o professor Paulo mediu a mesma situação, mais ou menos, mediu vazão e precipitação, tá? E chegou uma produtividade, ó, a chuva, inclusive a chuva no ano que ele trabalhou, o professor Paulo trabalhou, ela foi mais alta do que a média de Viçosa. A média de Viçosa é 1.340, hoje até um pouquinho, talvez menos, 340 milímetros por ano, e ele no ano que ele trabalhou foi 1.880 milímetros. Então, inclusive a prestação foi mais alta. E olha a produtividade, 2,4 litros por quilômetro quadrado por segundo. Então, olha, essa área florestal, nessas condições climáticas, nessas condições de solo, ela deu uma produtividade baixa. Olha, o professor Paulo trabalhou nessa área, trabalhou numa bacia vizinha, com exploração agropecuária. E na bacia vizinha com a exploração agropecuária, ele encontrou uma produtividade de 8,5 litros por quilômetro quadrado por segundo. Então, o que está demonstrando? Que, nesse caso, a floresta está fazendo uma concorrência séria com o abastecimento do aquífero. Tá? Bem, durante o período, hoje, 1980, na data atual, no período de estiagem, agosto, setembro, julho, agosto, setembro, não tem água, não corre água, o córrego está seco. Você olha a represa tem água. Por quê? A represa está seccionando, né? Seccionando um escoamento que pode estar ocorrendo subterraneamente. Tá? Então, as nascentes saindo dessa área secada, pode ser que essa água está nascendo, está passando por baixo, inclusive por baixo da represa, o lençol está mais profundo e pode estar nascendo abaixo da represa. Mas nessa área específica, tá? Se alguém precisasse de água nessa área aí, essa floresta praticamente anulou a vazão superficial do curso d'água. Você, se quisesse água aí, teria que talvez procurar ver a que profundidade está esse lençol freático para poder coletar água do lençol freático. Então, a situação diferente, 3 situações diferentes, com 3 produtividades diferentes. Isso mostra que a importância da localização da floresta. Aqui nesse caso, no caso do professor Paulo, a floresta tem algumas regiões bem baixas na bacia e certamente a floresta está transpirando, a vegetação está transpirando água, inclusive no período de estiagem, concorrendo com a água que está no aquífero e concorrendo com as nascentes e com a vazão do córrego. Olha, isso mostra, eu repito, isso mostra a importância de termos a consciência de que não podemos ter a floresta como receita de bolo. Plantou a floresta, o problema está resolvido. Não, nós temos que ter cuidado de onde colocar essa floresta, tá? E quando esperar o resultado que ela dá. De quanto esperar, inclusive, há um estudo na região de abastecimento de água de São Paulo, na região da Cantareira, o Paulo Guilherme Molim, um estudante que fez uma tese de doutorado na Exalc, tá? Em 2014, ele fez uma simulação se você reflorestasse as áreas de preservação permanente, tá? ao longo de algumas bacias naquela região lá de Piracicaba, lá, de mananciais que são utilizados em abastecimento de água. Bom, então ele diz o seguinte, se você fizer esse reflorestamento, tá, o resultado positivo só seria conseguido efetivamente depois de uns 30 anos de implantação da floresta. E durante a fase de crescimento, nos primeiros anos, onde a floresta estaria crescendo efetivamente, ou bastante, um crescimento bem elevado, durante esse período pode ser que a floresta pudesse contribuir negativamente com a vazão dos córregos, ribeirões e rios. Então, daí mais uma informação advinda de pesquisas científicas
que mostram que nós precisamos ter muito cuidado com a localização da floresta e não esperar dela um resultado imediato. Então, se nós queremos um resultado mais a curto prazo, temos que partir para outras tecnologias. E até que esperar, mas podemos implantar a floresta e podemos adotar outras alternativas para ter um resultado imediato, esperando que com o tempo essa floresta possa substituir as outras tecnologias e possa daí para frente ter uma contribuição permanente. Ok? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.